Bom, aqui tem um GIF, né, do joguinho top-down que utiliza o Overlord. E, bom, na imagem que vocês veem, né, no GIF que vocês veem, tem um NPC, né, e o player conversando, né, conversando sobre uma quest de ir a um local do mapa. Uma quest de explorar um mapa uma sala específica da dungeon, né? Bom, como vocês podem ver, o minimapa ele exemplifica mais ou menos como é o formato da dungeon. Alguns quadradinhos ali, um cinza e um marrom, que são onde estão localizados os NPCs, né? Trabalho relacionado ao gerador de níveis, né, aqui do Overlord, ele foi publicado, né, pelo Leonardo e outros autores, né, na Expert System Applications em 2021. E, bom, essa imagem descreve um pouco sobre como funciona a dungeon o gerador de dungeons do Overlord, né? Tem uma sala inicial aqui. Bom, a partir disso se gera corredores, né, que ligam uma sala a outra, né? Então eles vão gerando. Esse número aqui significa chave 1, né, o ID de uma chave. Então, os locais aqui onde tem um círculo em negrito, né, um círculo um pouco mais grosso, são salas onde contém uma chave, né, e do lado tem o número da chave. Aqui também vocês podem ver ligações entre salas com tracinho aqui e o número do lado, né? Isso significa que são portas, né, que ligam entre duas salas que estão trancadas por uma chave com o ID correspondente, né? Vocês podem ver também que tem uma sala final, geralmente ela fica afastada do ponto de início. Como foi mostrado no slide anterior, a dungeon também possui NPCs, né, que são espalhadas pelas salas, e também, como foi adiantado nos vídeos de narrativa, os NPCs que dão as quests para o jogador, né? Cada questline possui um NPC correspondente que dá aquelas questlines. Enfim, a imagem aqui embaixo mostra um pouco sobre o output, né? Exemplifica um pouquinho o output que será mostrado é, é, no próximo vídeo. As posições em um grid 2D, né? Aqui temos a posição inicial, x igual a 0, y igual a 0. Temos aqui também um corredor, né? X igual a menos 1, y igual a 0. E a sala ao lado, né? Sala a oeste da posição inicial. Temos a coordenada x igual a menos 2, y igual a 0. Essas coordenadas ditam a posição tanto do corredor quanto da sala correspondente na dungeon, né? Assim como outras informações que serão mostradas nesse vídeo mesmo. Bom, como foi já mostrado, o gerador de narrativas também influencia na geração de níveis, né? No caso, se você tiver uma quest que demanda visitar, por exemplo, 10 salas, essa informação é passada, né, para o gerador de níveis e, é claro, para garantir que essa quest seja completável, né, ela vai gerar pelo menos 10 salas no nível. O mesmo também para a missão de coletar itens, por exemplo. Se você precisar coletar pelo menos 10 itens no jogo, o gerador de níveis vai gerar uma dungeon contendo no total de salas dele o valor, o número de itens a ser coletados, né, pela quest, demandada pela quest.
do gerador de narrativas. É claro, ignorar o gerador de narrativa ou até o gerador de níveis no seu jogo, como você desejar, né? Bom, voltando aqui para o projeto, né? Temos aqui Overlord Object, indo aqui para o gerador de níveis. Dá para ver que ela tem menos opção. É claro, é muito por conta da questão do Quest Manager ditar mais ou menos. Muito por conta do próprio Quest Manager ter muita influência no gerador de níveis, né? Então eu tenho um scriptable object, né? E aqui eu tenho o número de salas que eu desejo ter a dungeon, número de chave fechadura, né? Inimigos, itens, NPC e linearidade. Linearidade é um fator que basicamente se diz sobre a quantidade de branches que o mapa vai ter, né? Geralmente com maior linearidade, vai ter uma dungeon um pouco reta, né? Mais reta. E menos linearidade, vai ter uma dungeon mais espalhada. Enfim, eu vou acertar aqui, né? Que esses valores aqui não são utilizados caso você utilize o gerador de narrativas, né? Por conta da restrição das quests, né? Porém, caso você queira apenas utilizar o gerador de níveis, você pode dar esses valores para o gerador de níveis. Bom, ele tem aqui algum outro scriptable object que eu vou explicar em um vídeo mais teórico sobre o gerador de níveis em si, né? Explicando o algoritmo. Enfim, uma pasta aqui, uma nova pasta. Cacildes. Aqui, para criar esse scriptable object, eu clico no botão direito, criar, overlord, níveis, e aqui level desired values SO. Pronto. A partir daqui, né, eu posso selecionar, adicionar a quantidade de salas. É claro, ela tem um mínimo duas salas, né, sala inicial e sala final, de 0 a 50 chaves, né? Inimigos também é variado e assim por diante, né? Você pode ajustar isso da maneira que você quiser. Vou renomear aqui. E basta eu pegar esse valor e arrastar para cá, né? Que ele já aparece normalmente. Bom, vamos agora direto para o código, né, do gerador. Bom, voltando aqui para o Game Manager, né, script do Space Shooting Game, né, do jogo de navinha, eu tenho aqui um script que eu criei para o jogo. Esse script ele basicamente guarda as chaves que eu coletei, né, durante o jogo. Também guardo as salas que eu visitei, né? Ele tem também alguns atributos, né, relacionados ao total de inimigos no nível, total de coletáveis no nível, também o total de salas. Isso vem diretamente do Quest Generator Manager.questlines.dungeon file SO, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Vamos para cá. Após chamar esse método aqui, eu vou colocar um ponto de interrupção
É, vejam que ah, agora, nesse caso, os questlines contêm é, essa variável dungeon file SOS, né? Na posição 0, eu tenho aqui a dungeon gerada, né? Pelo gerador de níveis. Aqui eu tenho questões como que vocês podem ignorar caso queiram, né? Altura e largura do nível, o tipo de bioma, não, mas a parte principal aqui, claro, total de NPCs, total de inimigos, total de tesouros, né? Isso aqui guarda, como, vou me repetir aqui, todos esses valores são influenciados pelo gerador de quests, né? E aqui eu tenho todas as partes dos níveis, né? Então, parte 0 eu tenho a coordenada, como foi dito, coordenada 0, y0. Isso aqui tem a ver mais com o algoritmo, então não, vocês podem ignorar. Chaves. Aqui eu armazeno, são armazenadas as chaves que contém na sala, né? Aqui não tem nenhum, então está nulo. Caso ele seja uma fechadura, aqui armazena a chave correspondente, né? E abaixo, né, tem os valores de o número de inimigos na sala, número de NPCs na sala, né? E o número de tesouros também. Geralmente, Leaf, né, você pode considerar como uma sala comum. Aqui temos outro, né, outra parte da dungeon, essa coordenada x igual a 0, y igual a 1. No caso, ele é um corredor, né, portanto não tem nada como NPCs ou inimigos, né? Ele é um corredor comum nesse caso. Você pode ver que tem também salas que contêm uma chave, nesse caso é uma chave de D2, né? E tem 8 inimigos. Vocês podem identificar o tipo de sala através desse atributo aqui, que é uma string, né? O tipo start seria idealmente a posição em que o jogador inicia, né? É o starting point. Continuando. Aqui temos um corredor trancado, né? Nessa posição temos um corredor que precisa da chave de ID 1 como padrão. O ID das chaves é da, da chave correspondente, né? Soma menos 1 com 1 dá 0. Então, enfim, como o Overlord está agora, o ID é negativo aqui, né? O ID correspondente da chave que destranca esse corredor. Continuando. Boss. Idealmente teria um boss na sala final, né? Mas por enquanto os jogos ainda não implementam isso, os jogos que utilizam Overlord, mas caso você queira, você pode implementar isso. Então, basicamente, o tipo boss seria a sala final da dungeon, né? Bom, aqui no final, né, temos uma chave, temos uma sala trancada, né? Essa sala trancada, ela, como o nome já diz, né, está trancada por uma chave, por um corredor trancado. A posição 8-6, vamos ver se encontramos. No caso, seria por esse corredor, né? Então,
o algoritmo, mas vocês podem, caso queiram, considerar como uma sala normal, né? É isso. É, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como o jogo de navinha, né, utiliza essa informação dada pelo gerador de narrativas ou gerador de níveis para criar a dungeon, né, do jogo.